Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo, com notícias resumidas e atualizadas para você que segue meus endereços telemáticos. Para você que está sempre aqui no Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, endereço geral @Paulo Roberto Maciel 7919. Edição tripla de 29, 30 e 31 de julho de 2023, sábado, domingo e segunda-feira. Olha, no sábado 29, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera os seguintes santos: Olavo, Beatriz de Roma, Marta, Maria e Lázaro, e vivencia a 16ª semana do tempo comum. No domingo começa a 17ª semana do tempo comum. Vamos lá, mais algumas informações. No sábado, dia 29, estão se passando 210 dias do ano, faltando 155 dias para terminar 2023. Comemora-se ainda o Dia Internacional do Tigre. No domingo, dia 30, a fase da Lua é quarto crescente, estão se passando 211 dias do ano, faltando 154 dias para terminar 2023. O evangelho do dia é o de Mateus, capítulo 13, versículos do 44 ao 52. Temos uma reflexão rápida aqui do Frei João Mário Barbosa Machado, franciscano. Jesus anuncia o reino dos céus por meio de parábolas, para que seus interlocutores pudessem entender sua mensagem. Nessa ocasião, o reino dos céus é semelhante a um tesouro e a uma pérola, no qual quem descobre o valor escondido do reino de Deus, tudo sacrifica para consegui-lo, né? A gente tem que fazer de tudo para conseguir o reino. No Evangelho de Mateus, Jesus conclui suas parábolas com a terceira e última, que tem um sentido escatológico, a parábola da rede de pesca, que é semelhante ao tema da parábola do joio no meio do trigo. Sabemos que na sociedade convivem no mesmo sentido peixes bons e peixes que não prestam. É Deus quem lança a rede e faz a separação no juízo final. Portanto, cabe a nós discernirmos por optar definitivamente pelo reino da justiça, já presente em meio aos conflitos habituais. É isso aí. Comemorações no dia 30 de julho. Os santos são estes, os principais: Everaldo Hans, Julita e Pedro Crisólogo. É o Dia Nacional do Cartaz, Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, Dia Internacional da Amizade, Dia do Cirurgião Geral, dia 30 de julho. Agora vamos ao dia 31 de julho, segunda-feira, fase da Lua, quarto crescente, estão se passando 212 dias do ano, faltando 153 dias para terminar 2023. É a 17ª semana do tempo comum na Igreja Católica. E deixa eu ver se tem mais alguma comemoração. Os santos são Fábio, Demócrito, Inácio de Loyola. Ok? Fábio, Demócrito e Inácio de Loyola. O santo, né, mais importante aqui, Inácio de Loyola, cuja memória será lembrada na missa. Olha, Dia Mundial do Guarda Florestal, dia 31. Dia do Orgasmo também, tem isso? Dia do Orgasmo, pelo amor de Deus. Estou comemorando até isso agora. Vamos aos indicadores da economia. O salário mínimo nacional vale R$ 1.320, taxa Selic 13,75%.
75% ao ano. A inflação dos últimos 12 meses, 3,16%, divulgada em julho. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, na quinta-feira, 27 de julho de 2023, no fechamento dos negócios. Café arábica bebida dura, R$ 779,00 a saca de 60 quilos, é o produto no atacado em grão. Café arábica bebida Rio, R$ 701,00. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 621,00, segundo o Centro de Comércio de Café de Vitória. Mercado financeiro, o dólar fechou em alta de 0,6% no dia 27, cotado a R$ 4,75. O índice Ibovespa, Bolsa de Valores, teve baixa de 2,1% a 119.989 pontos. Bem, mês de julho tá aí, né? Muitos brasileiros estão curtindo férias neste mês de julho. Há pessoas que procuram viajar, principalmente para estâncias de inverno. Outras procuram visitar parentes e amigos que há tempos não veem. Alguns colatinenses de férias no serviço público ou em escolas viajaram até para balneários, mesmo no inverno. Quer dizer, tem que aproveitar a casa que tem nos balneários, né? E de vez em quando dá um sol que pode possibilitar um banho de mar. Olha, e tem frio e chuva. Nos últimos dias, né, na última semana, nos dias recentes, houve chuva e muito frio em várias cidades do Espírito Santo. Com destaque, eu falo aqui de Colatina, que é o meu município base, ok? Meus amigos, minhas amigas, vamos falar agora de loteria de números. Tem Mega Sena? Tem, deixa eu ver aqui. Mega Sena sorteia 40 milhões em prêmio acumulado. Concurso 2615 da Mega Sena, realizado na quinta-feira, 27 de julho, não teve acertador nas 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram, confira, 05, 07, 22, 23, 41 e 59. A quina teve 82 ganhadores e cada um fica com mais de R$ 37.300. Os mais de 5.700 acertadores da quadra têm direito ao prêmio individual de R$ 762. O teste arrecadou mais de 53 milhões de reais. O próximo concurso é o número 2616, neste sábado, 29 de julho. A estimativa de prêmio é de 40 milhões. O acumulado já ficou em mais de 32 milhões. As apostas podem ser efetuadas nas casas lotéricas ou na internet. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, que é o valor novo após um aumento de mais de 10% efetuado na gestão petista atual, no dia 30 de abril de 2023. Amigos e amigas que acessam os meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel, e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Quero falar sobre o falecimento de Dom Geraldo Lírio Rocha, que pegou de surpresa tantas pessoas, né? Ele estava tão bem, de repente teve uma queda no norte do país, a queda atingiu o fêmur e ele morreu, infelizmente, né? Uma grande pessoa, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, participei da fundação, da criação da Diocese de Colatina, quando ele foi o primeiro bispo. Olha, uma pessoa admirável. Então vamos falar sobre a morte dele. Morre Dom Geraldo Lírio Rocha, primeiro bispo da Diocese de Colatina. O primeiro bispo da Diocese de Colatina, Dom Geraldo Lírio Rocha, faleceu aos 81 anos de idade, na madrugada do dia 26 de julho de 2023. O velório em Vitória aconteceu no dia 27, a partir das 6 horas, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Vitória, no centro, Cidade Alta, com celebração de missas a cada 2 horas. Às 18 horas foi oficiada a última missa e ocorreu o translado do corpo para a Diocese de Colatina,
onde o defunto foi velado na sexta-feira, 28 de julho. Em seguida, o corpo foi trasladado para Mariana, Minas Gerais, onde o clérigo também serviu a Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos conferir aqui horários das missas de Ezequias, de Dom Geraldo Lírio Rocha, em Mariana, Minas Gerais, cidade que eu já pude visitar, inclusive. Santuário Nossa Senhora do Carmo, Mariana. Na sexta-feira, às 21 horas, foi oficiada missa com início do velório. No sábado, 7 horas, missa, 10 horas, também missa, e 14 horas, traslado do corpo para a Catedral Basílica Metropolitana de Mariana. 15 horas, missa Ezequiel, seguida de sepultamento na cripta da Catedral. Portanto, sepultamento em Mariana. Olha, quero falar um pouquinho mais. No domingo, dia 23 de julho de 2023, Dom Geraldo Lírio Rocha, que era bispo emérito de Mariana e foi o primeiro bispo de Colatina, estava em Altamira, no estado do Pará, a fim de pregar a palavra de Deus num retiro espiritual, quando sofreu uma queda fraturando o fêmur. Após a fatalidade, ele foi internado e não resistiu aos ferimentos. O religioso era natural do estado do Espírito Santo e, após se tornar emérito, residia em Vitória. O governo do estado do Espírito Santo decretou luto de 3 dias. Quero falar para você sobre notícias policiais. Atenção! Vamos ver o que a polícia militar, a polícia civil tem para nos mostrar. Vamos lá? Algumas notícias que eu pesquisei. Polícia Militar apreende submetralhadoras, munições e entorpecentes em Cariacica. Policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão apreenderam 3 submetralhadoras, uma .40 e 2 9mm, arma de calibre .380, carregadores, munições e drogas. Tudo isso aconteceu no município de Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. O registro se deu no bairro Padre Gabriel. Um indivíduo foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional. Suspeitos de participação em roubo de veículos são detidos. Olha essa notícia aqui. A Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo recebeu informações sobre o roubo de um veículo Celta no município de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, havendo escolta de um veículo Peugeot de cor preta em apoio ao crime. Os policiais conseguiram localizar o Peugeot com 3 indivíduos no interior, na localidade de Itaoca, Itapemirim. Foi encontrado no interior do automóvel uma quantidade de maconha, um tablete de maconha, e um dos indivíduos confessou o roubo do carro. O material, os suspeitos e o veículo foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária, o DPJ, de Itapemirim. Puxa vida, né? Pelo menos prenderam os indivíduos e recuperaram o carro. Polícia Civil agora, hein? Polícia Civil do Espírito Santo prende em Piúma mulher investigada por golpes na mãe e na tia em Marilândia. Olha, estava lá em Piúma, mas o caso aconteceu em Marilândia, o caso do golpe, pelo menos o que a polícia investiga, né? Integrantes das delegacias da Polícia Civil de Marilândia e de Piúma, em ação conjunta, prenderam uma mulher de 42 anos e o marido dela de 36 anos. Eles são suspeitos de aplicarem golpes na mãe e na tia da investigada em território marilandense, aqui no noroeste do Espírito Santo. Marilândia é um município vizinho de Colatina. A prisão ocorreu em Piúma, onde o casal estava escondido. Piúma já fica no sul. A polícia militar apura empréstimos, transferências bancárias e saques
realizados indevidamente na conta bancária de uma idosa de 67 anos. O total das transações foi de aproximadamente R$35 mil. A investigada também essa mulher investigada, realizou empréstimos fraudulentos na conta bancária da própria mãe, de 68 anos, gerando para essa mãe um prejuízo de aproximadamente R$17 mil. Que filha, hein? Puxa vida, hein? Até as mães agora têm que se preocupar com as filhas. O registro, então, é da Polícia Civil do Espírito Santo. Mães, cuidado, hein? Vamos falar de espiritualidade? É sempre importante nós nos espiritualizarmos para que consigamos, após essa passagem efêmera por aqui, a vida eterna. Tem muita gente que está desleixando nesse quesito. Cuidado, cuidado. A secularização, o mundanismo está imperando de uma forma muito forte. Programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina para este sábado, dia 29 de julho de 2023. 19 horas haverá missa, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. No mesmo horário, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão, na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. E uma celebração da palavra será oficiada pelo diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica São Bento, que é o bairro residencial Nobre. Domingo, dia 30 de julho de 2023, às 7 horas, haverá missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina. No mesmo horário, missa presidida pelo padre David José Langa Lopes, na comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. 9 horas, missa presidida pelo padre Valdeci na Catedral Sagrado Coração de Jesus. No mesmo horário, missa presidida pelo padre David na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro homônimo. No mesmo horário, celebração da palavra com batizados, presidida pelo diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Também às 9 horas, celebração da palavra com batizados, presidida pelo ministro da Palavra, Rodrigo, na comunidade católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. 17 horas de domingo, tem celebração eucarística. Atenção então, em 17 horas de domingo, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão, na comunidade católica São Lucas, bairro Noêmia Vitale. Ainda no horário das 17 horas, outra missa presidida pelo padre David, na comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitale. Às 19 horas, missa presidida pelo padre Valdeci na Catedral Sagrado Coração de Jesus. E missa presidida pelo padre David na comunidade católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Último dia do mês, 31 de julho, segunda-feira, às 19 horas, haverá missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus. A missa das 19 horas virá logo após o momento da oração do Terço dos Homens. Você está convidado a participar na segunda-feira, às 18 horas, do Terço dos Homens na Catedral, no centro da cidade. O momento de oração é presidido normalmente, é dirigido por Nino Naumann, Robson Cosme, professor Valmir, Geraldo Dadalto, Romário de Castro, Vital Pelisson, enfim, aquela liderança que estiver no local, no momento, vai dirigir o momento de oração do Terço dos Homens. Segunda, 18 horas, e logo após,
tem missa. Vamos nos espiritualizar. Parabéns aos homens e às mulheres que estão levando seus namorados, maridos, filhos para o terço dos homens. Tem muita mulher levando seus parentes, homens, para o terço. Vamos lá. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem
depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera, aqui onde estamos, é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Olha, você que acessa meus endereços eletrônicos, @paulo_roberto_maciel7919. Eu vou falar sobre esta notícia que repercute em várias mídias, hein? Está aumentando a repercussão. Que Brasil é este? Meu Deus! Em que Brasil nós vivemos? Tem coisas intrigantes até sobre a famigerada lei do feminicídio, gente. Há novidades, polêmicas e controvérsias sobre o caso Maria da Penha, com entrevista esclarecedora de Ricardo Ventura e convidados, inclusive com a fala do marido da mulher que deu nome à lei, que se sente injustiçado. O caso repercute nos canais do YouTube, principalmente no Não Minta Pra Mim e no Mais Um Podcast.
Agora é hora de futebol, tabela do Campeonato Brasileiro, sábado, domingo e segunda-feira. Olha, sábado 29 de julho jogam Fluminense e Santos às 16 horas. No mesmo horário tem Internacional e Cuiabá. Vejamos agora o horário das 18h30. Tem Corinthians e Vasco da Gama, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Fortaleza e Bragantino, Red Bull Bragantino. Ainda no sábado, às 21 horas, jogam Atlético Mineiro e Flamengo. Vamos para o domingo, tabela dos jogos dos principais clubes brasileiros. Domingo, dia 30 de julho, às 11 horas, tem São Paulo e Bahia. Às 16 horas jogam Botafogo e Curitiba. No domingo, dia 30 de julho, às 16 horas, tem mais um jogo, América Mineiro e Palmeiras. Segunda-feira, último dia do mês de julho, dia 31, às 20 horas, jogam Goiás e Grêmio. Amigos e amigas, um abraço para você que segue meus endereços na internet. facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, blog repórter paulomaciel.blogspot.com. Olha, notas preocupantes, petistas vão taxar jogos eletrônicos. A gestão federal petista do Brasil, que está aí e assumiu em 1º de janeiro de 2023, vai agora taxar os jogos eletrônicos. É mais dinheiro entrando nos cofres dessa gestão. O caso está numa medida provisória que foi enviada ao Congresso Nacional. É mais dinheiro para sustentar os gastos públicos, hein? O chefe petista também quer fechar os clubes de tiros que funcionam no país, que são esportivos, são de treinamento e empregam pessoas. Quer fechar. Minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, intervenha no Brasil, Senhor. Jornalista ligado a Bolsonaro detido no Rio. Olha mais essa. O jornalista e youtuber Alan Frutuoso foi detido pela Polícia Federal no aeroporto do Rio de Janeiro, capital fluminense. O caso não foi bem esclarecido, mas pode estar relacionado ao que o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, chama de atos antidemocráticos. Frutuoso foi pego de surpresa e estava com um filho pequeno que ficou temeroso diante de policiais. Posteriormente, o youtuber conseguiu falar com seu advogado, mas este não disse muita coisa para a imprensa, pois o processo estava em segredo de justiça. Olha só, gente, é uma situação muito complicada essa do Brasil, hein? Frutuoso é apoiador do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele tem um canal Vista Pátria com milhares de seguidores. Olha, o canal no YouTube Revista Oeste repercutiu a notícia criticando mais este ato que afeta as liberdades. Deposto presidente africano. Olha, militares depuseram um presidente da África. Militares do Níger, país do continente africano, informaram ter deposto o presidente Mohamed Bazoum, fechando as fronteiras e impondo toque de recolher no país. O anúncio foi feito pela televisão. Os militares tornaram público ainda que dissolveram a Constituição e suspenderam as instituições. O até então presidente foi detido pelas tropas. Então, essa informação do dia 26 de julho de 2023, deposto por militares, presidente do país africano Níger. A Constituição foi extinta, o presidente foi detido
e tem toque de recolher. Os militares fizeram um pronunciamento para toda a população na mídia. Explosão deixa mortos e feridos em município paranaense. Olha, uma explosão no silo da cooperativa agroindustrial de Palotina, na região oeste do estado do Paraná, deixou pessoas mortas e feridas. A C. Vale informou que o sinistro aconteceu às 16 horas e 50 minutos do dia 26 de julho, sendo de grandes proporções, e atingiu a unidade central de recebimento de grãos devido a causas ainda não identificadas. Então, algumas pessoas mortas e algumas pessoas feridas, infelizmente, nesse episódio, né, que aconteceu numa cooperativa no estado paranaense, município do interior, chamado Palotina. Time capixaba na Série D. O Vitória cumpre seu jogo de ida pelo Campeonato Brasileiro Série D contra o Ceilândia do Distrito Federal neste sábado, 29 de julho de 2023, às 15 horas. A disputa será em casa, no estádio Salvador Venâncio da Costa, em Vitória. Já o Flamengo venceu seu compromisso pela Copa do Brasil, hein? Venceu o Grêmio. O Flamengo derrotou o Grêmio por 2-0 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gols de Gabriel Barbosa, que é o popular Gabigol, e Bruno Alves. O jogo de ida pela semifinal da Copa do Brasil foi em 26 de julho, deixando o rubro-negro carioca em vantagem para o confronto de volta. Olha aí, o Flamengo venceu! Amigos e amigas, vamos a atualidades aqui nos meus endereços telemáticos na internet. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou Paulo Roberto Maciel Maciel. Inferno perpétuo, você sabe o que é? A Bíblia fala da condenação eterna para os ímpios, se não se converterem. É o popular inferno, a tormenta eterna, condenação perpétua. Gente, vai haver sim a condenação perpétua. Muitos às vezes não acreditam e vão pagar para ver. Essa condenação, esse sofrimento, essa dor, não terá fim. Será para sempre após a morte terrena. Vários especialistas nas Escrituras Sagradas confirmam essa possibilidade. Em Daniel 12, versículo 2, fala-se em vergonha e horror eternos. Em Marcos, capítulo 9, versículos do 47 ao 48, está escrito sobre o fogo que não se apaga. No Apocalipse 14, versículos do 10 ao 11, diz que o ímpio não terá descanso algum, nem de dia e nem de noite. E o diabo foi lançado no lago de fogo. Jesus fala nos evangelhos em choro e ranger de dentes e conta a parábola do rico e Lázaro, que se refere à tormenta eterna, também chamada de inferno, lago de fogo, lugar onde o verme não morre. Isso será a justa ira de Deus, como também aconteceu, por exemplo, no dilúvio ou com Sodoma e Gomorra, e até nos exílios que atingiram os hebreus. A explicação para isso é que Deus é, sim, misericordioso, mas é justo também. É fonte de toda a justiça pura e misericórdia. Pense nisso. É informação para refletir. A vidente e Santa Bernadette Soubirous. Ao nos reportarmos a Nossa Senhora de Lourdes, Deus nos convida para olharmos também para Maria Bernarda Soubirous, ou Soubirous, a vidente dessa aparição, a pessoa que teve o privilégio, a graça de ser
o canal de Deus para nos comunicar a mensagem de sua mãe, a Virgem Santíssima. Maria Bernarda era de uma família muito pobre na França. O pai era assistente de uma padaria, que depois ficou desempregado e passou a fazer trabalhos avulsos. A família perdeu casa, perdeu tudo. A casa onde morava. E foram morar, sabe aonde? Num cubículo, que anteriormente era uma delegacia de vila. A moça era a mais velha de 9 irmãos. E para ajudar a família, ela passa a fazer pequenos trabalhos domésticos, sendo até humilhada nessas atividades. Ela poderia se comportar como vítima da sociedade, como tantas pessoas justificam hoje o seu comportamento, se dizendo vítimas de uma estrutura social, econômica, política. E vemos em Maria Bernarda uma pessoa realmente muito pobre, numa família de 9 irmãos, sem chances de estudar, obrigada a passar por humilhações, muitas humilhações, mas com toda a dignidade e humildade de coração. Uma coisa que normalmente atinge o pobre é a doença. Por não ter como se cuidar, fazer tratamento, profilaxia, e a vidente contraiu doenças como asma, febre, tifoide, entre outras. A aparição de Nossa Senhora acontece num dos momentos de trabalho, quando Bernadette estava indo colher gravetos junto com amiguinhas para vender a donos de casas que precisavam da madeira para combater o intenso frio na Europa. Quando atravessou um riacho em Massabielle, ela sentiu um vento, uma brisa, que é o símbolo do Espírito Santo, o Espírito de Deus que sopra, se manifesta onde quer. É o símbolo da presença de Deus que se manifesta para aqueles que têm o coração aberto. Muitas vezes o Espírito Santo, o Espírito do Senhor sopra, mas quem está com o coração fechado, revoltado, com ódio, com raiva, alimentando maldades, não ouve, não percebe. É uma pessoa surda aos apelos do Senhor Deus. Bernarda não é assim. Com o coração aberto, ela tem a visão de uma senhora vestida de branco, com um manto e uma faixa azul amarrada na cintura, símbolo de gravidez naquela região. Imediatamente vem a inspiração de quê? De rezar, de orar. Aí cria-se o espaço e a ambiência para que o Espírito de Deus possa se manifestar e falar. Ele se manifesta onde há oração, enquanto o espírito do mal se afasta. Na dúvida se o caso é de Deus ou não, se é do bem ou do mal, o correto é rezar, dobrar o joelho, fazer penitência, pôr-se na presença do Senhor. A pessoa não sabe de onde vem a manifestação ou no que vai dar, tem dúvidas. Então a orientação é rezar. Bernadette, diante do sobrenatural, não complicou a situação, mas teve a intuição do simples de coração. E fez o quê? Rezou. É a situação, é a atitude daquela que é humilde, que tem o coração de criança, como Jesus mandou que tivéssemos. Esses serão os primeiros no reino dos céus. E a cena da visão se repetiu por 18 dias diferentes, mas sem mensagem. Fátima teve mensagem, Guadalupe teve mensagem, Salete teve mensagem. A mensagem de Lourdes é Bernadette, pois foi vendo a ela, que viu o invisível, o sobrenatural, que as pessoas se encantaram e despertaram para o toque da graça de Deus. Nossa Senhora pede para a moça cavar numa terra seca e árida, e ela obedece ao invés do espanto que seria próprio da nossa natureza, a fim de não expormos para outras pessoas. O que fez Santa Bernadette é o ato do coração do cristão, quando intui que está ouvindo uma manifestação do céu, a voz de Deus. Aliás, o padre da vila já havia ficado espantado com um caso envolvendo uma jovem
semi-analfabeta. O pároco disse então para Bernadette perguntar à mulher da visão quem ela era. A menina volta então da aparição repetindo o que Nossa Senhora havia dito, a fim de não esquecer. Eu sou a Imaculada Conceição. E este era o dogma, proclamado há apenas 4 anos pelo Papa, algo que a menina não tinha como saber, pois não havia comunicação, notícia e acesso a informações como hoje. E ela foi repetindo, porque nunca tinha ouvido aquilo. E o sacerdote perguntou se ela sabia o que significava a frase, obtendo a resposta que não. Foi apenas o que ela mandou dizer, respondeu Bernadette ao religioso. Aí o padre creu que era verdadeira a aparição, tendo a consciência de que Deus estava se manifestando por meio de sua mãe. Por causa da obediência, a fonte de água que brota da gruta de Massabielle existe até hoje, é inesgotável, com centenas de milhares de curas enormes que a própria ciência estuda e atesta. E há principalmente o milagre daqueles que visitam o local e se saciam da palavra e da Eucaristia. Essa moça, que depois das aparições foi perseguida, zombada e caluniada, resolveu entrar para um convento, ser irmã de caridade. E houve doença, perseguição e sofrimento também dentro da igreja, no convento. Algumas freiras questionavam se ela era mesmo vidente de Lourdes, dizendo que nas águas da gruta muitos se curavam, enquanto Bernarda estava enferma numa cama. Será que você é mesmo vidente? Olha, as pessoas se curam e você está doente. E instigavam-na com desdém, olha só, para que fosse à gruta beber da água e se curar. A resposta da santa, no entanto, sempre foi esta: Lourdes não é para mim. As águas da gruta de Lourdes não são para mim, e sim para o mundo. Eu sou apenas um instrumento. Isso, gente, é humildade, pois essa moça teria todos os motivos para ser uma pessoa revoltada, atitude muito comum nos dias atuais. Ou seja, não são as estruturas sociais, políticas, econômicas e eclesiais mal arranjadas, isso que vem de fora, que contamina e faz mal ao ser humano, mas é o que sai do seu coração. Então não são essas estruturas que fazem mal ao ser humano, mas é o que sai do coração. É do coração do homem, do ser humano, que sai a maldade, o pecado, a inveja, a idolatria, a mentira. É no coração do homem que o diabo age e o pecado impera. Por sermos livres, podemos resistir ao pecado e ao demônio com a graça de Deus. É pelo uso errado da liberdade que o ser humano entra em desacordo com Deus. Olha, eu transcrevi isso aqui, esse texto, de uma homilia de um padre sem nome, não tinha o nome no YouTube, não consegui identificá-lo, num canal chamado Estúdio Católico. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, no seu quadro Pergunta e Respostas, na internet, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. O que for melhor, ele fará para nós. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, ou Maranata. Significa: vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Abrace, tome posse dessa graça de Deus que se humanou por nós, morreu na cruz por nós, ressuscitou por nós. E um dia eu quero viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, e me dê a vida eterna.